Bom, nós estamos aqui no Espaço Dr. Vinholes, em Alto Paraíso. Eu vou falar sobre os riscos, os fatores de risco da síndrome metabólica. Então, o primeiro item seria a coledicinesia, que é a doença do movimento alterado da digestão. É uma doença genética, digestiva, que é transmitida pelos pais, pai ou mãe, ou ambos, e está relacionado ao funcionamento da vesícula biliar. E um dos testes é o teste do ponto cístico de Murphy, que eu vou ensinar agora para vocês. É assim, aqui tem a linha mamária, do lado esquerdo e do lado direito. Então você pega a linha mamária, vem ao redor do costal, que seria aqui embaixo da costela, você pega o polegar, vai conversando com a pessoa, se for uma criança vai distraindo, contando alguma historinha, e vai enfiando o dedo e para dentro e para cima. E aí você conta uma outra historinha, se for criança ou adulto, né, vai distraindo, pedindo para a pessoa respirar, relaxar, né? E aí você enfia o dedo e sobe ele para dentro. Se a pessoa tiver a coledicinesia, na hora fala, ai, tem dor. Se for criança, às vezes até chora. Tá? Então, isso a gente fala que é... Bom, vou falar uma palavra em português, hein? Ele é patognomônico de coledicinesia. Patognomônico significa pato é doença, gno conhecimento. Patognomônico significa que só tem uma doença que aparece essa dor aqui no ponto cístico. Que justamente o Dr. Murphy foi quem descobriu, que aliás foi descoberto nele mesmo. A descoberta, o próprio médico examinou ele mesmo e falou, bom, isso aqui é o ponto da vesícula, eu estou com um problema na vesícula. E a ciência deu o nome dele, então chama ponto cístico porque a vesícula é uma bolsinha. Então, ponto cístico de Murphy, que é um médico inglês. Então, quando a pessoa tem dor no ponto cístico de Murphy, que esse é o teste, então ele é patognomônico de coledicinesia, que é a doença do movimento alterado da digestão, ou seja, quando a pessoa tem o que a gente chama de vesícula preguiçosa. Quando então a pessoa só tem a doença, tudo bem, a gente dá a dieta, dá a medicação natural, que depois eu vou falar. A questão é que muitas pessoas aparecem até a nós já com doenças degenerativas adquiridas por causa do excesso de produção de radicais livres que essa doença proporciona. Então, a pessoa que tem uma digestão difícil, a consequência é a produção excessiva de radicais livres, ok? Essas doenças degenerativas adquiridas, a pessoa já pode vir com câncer, ou fibromialgia, ou a doença de Alzheimer, ou lúpus eritematoso, artrite, artroses, doença de Parkinson, oxidação cerebral. E um dos itens importantes para a conclusão se a pessoa tem a síndrome é a tal da enxaqueca. Que a enxaqueca, 99% das enxaquecas estão relacionadas com a vesícula biliar. Quer ver por quê? Aquele mapa chinês. Nós temos aqui um mapa chinês que vai revelar exatamente o ponto da vesícula biliar. Acho que é um pouco pequeno, mas atrás do olho você vê o ponto da vesícula biliar, que é o número 1. Então nós dizemos que o ponto da vesícula número 1 é aqui. Então a vesícula ela fica aqui, como né, o Dr. Murphy já conseguiu ver o que é o ponto cístico. Mas o correspondente dos meridianos na medicina chinesa é aqui. Por isso que a pessoa tem enxaqueca aqui. E que a pessoa tem enxaqueca, ela vai procurar um neurologista. E o neurologista que cuida disso não entende que esse ponto aqui é da vesícula. E ele trata como se fosse uma doença cerebral. E não é. É uma doença digestiva que está aqui, que é uma bolsinha, que aliás é considerada o órgão mais importante do nosso corpo, é a vesícula biliar. Coisa que muitos médicos não consideram, tanto que operam, tiram a vesícula, achando que não serve para nada. E não é assim. A vesícula biliar é o órgão mais importante. Tanto que ele é o mais populoso na cabeça, né? O número 1, número 2, número 3, 4, 5, aí ele volta aqui 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15, 16, 17, 18, 19, 20 e vai até a ponta do pé, no quarto pododáctilo. Na parte externa é o vesícula biliar 44. Então você vê que nós temos 44 pontos de um lado, 44 pontos do outro lado. Será que quem nos fez estava brincando ou era bobo? Nenhum dos dois, lógico. Colocou a vesícula biliar numa bolsinha pequenininha, mas ela é de muita importância. Nós temos 44 pontos desse lado e 44 pontos desse lado. São 88 pontos da vesícula biliar. Então é um órgão que é considerado o órgão mais importante. O fígado é considerado o órgão mais inteligente, porque ele coordena todo o nosso corpo. E a vesícula biliar é considerado o órgão mais importante do nosso corpo. Por quê? Porque a vesícula é que dá o finalmente da digestão. Por exemplo, como se você tivesse um bolo de aniversário, né? Você chama as crianças e põe um bolo inacabado, sem recheio nenhum, e o outro acabado com recheio e cobertura. Qual as crianças vão querer comer? O acabado com cobertura. Então, o bolo alimentar, quando desce o nosso organismo e alcança o duodeno, onde vai receber a bile, o fel, essa bile ela tem que ir bem, porque é ela que vai fazer o acabamento do bolo alimentar. Entendeu? Então, tem que ter um acabamento, o bolo alimentar. Por isso que tira a vesícula, né, que é operado, fica deficiente nisso. Né? Teve gente que me pergunta, mas e aí, o que acontece quando tira a vesícula? Eu digo assim, tem uma frase, infelizmente ela cabe nesse ponto, ruim com ela, pior sem ela. Por quê? Porque quando você tira a vesícula, você tira o controle da digestão. É como se você tirasse do carro a bombinha de gasolina. Ele anda? Anda, mas vai gasolina em excesso. O fígado, ele não sabe agora se a vesícula está cheia ou não, porque não tem mais vesícula. Porque quando ela enche, o fígado ele para de produzir o fel, certo? E depois ele é usado. Agora, e se você não tem mais vesícula? Como é que ele vai saber se ela está cheia ou não? Ela não existe. Então ele vai soltando o fel 24 horas. Há um desgaste muito grande do órgão fígado que produz o fel, porque a bolsinha não existe mais. Então, lógico, hoje a naturopatia nós temos meios de cuidar disso, de dissolver as pedras, muitas vezes até da pessoa eliminar. E a ciência, com certeza, meus amigos, se quisesse, faria microcirurgias lá dentro da vesícula, tiraria as pedras sem tirar a vesícula. Se houvesse a capacidade de compreensão que a vesícula é o órgão mais importante do nosso corpo. Tecnologia nós temos. Não vem dizer que temos, que não temos, porque nós temos. Ah, existe até o bombardeamento da litotripsia que você pode fazer na vesícula. Eu já fiz, né, em paciente e deu certo. Então, não tire sua vesícula. Não deixe tirar sua vesícula assim gratuitamente, não. Mesmo que tenha uma areinha, uma pedrinha, se você fizer uma dieta, que agora eu vou falar qual é, existe o que a gente chama de dieta restritiva. Vai depender muito da gravidade dessas outras doenças. Eu coloquei a porcentagem aqui. Então, se a pessoa tiver uma dessas doenças, ou duas, ou mais, basta uma, eu já coloco 100% aqui ó, de dieta restritiva. Porque se a pessoa não fizer essa dieta restritiva, não tem jeito de ser curado nem dessa doença e muito menos dessa. Essa, como é doença genética, não tem cura. Mas nós conseguimos fazer vamos dizer, uma armação, um planejamento que você vai sentir como se você não tivesse a doença. A enxaqueca simplesmente desaparece, senhoras e senhores. Desaparece a enxaqueca. Então, essa dieta ela é restritiva. Então, tem que restringir, ou seja, tem que eliminar alimentos gordurosos e indigestos. Eu boto aqui primeiro a banana, porque existe um conceito de que a banana é uma coisa fenomenal. Eu concordo. Só que para as pessoas que não têm coledicinesia. Só que eu vou dizer para vocês, 40% da população caucasiana de pele branca no Brasil tem coledicinesia. E na proporção de 3 mulheres para 1 homem. Já foi feita essa investigação nos Estados Unidos, eu estou falando de uma pesquisa feita lá,